Bom, depois desse intervalozinho aí, né, quer dizer, então eu vou procurando ir afunilando um pouco mais, não é? Então, pelo que nós já falamos até agora, partindo do entendimento do que o Estado se refere à dimensão da vida política, e veja, vida política individual e social, enquanto parte integrante da sociedade. Não existe Estado fora da sociedade, não existe Estado independente das inter-relações, da complexidade que compõe o Estado, não é? Ele aparece como um conjunto de instituições, diria assim, mais ossificada, não é? Pela forma de organização, não é? Como, por exemplo, uma empresa, não é? Uma empresa que é particular, privada, não é? Ela tem sua hierarquia, não é? Mas não quer dizer que aquela hierarquia, aquela organização empresarial, ela se manifesta e existe na sua aparência, não é? Quer dizer, ou seja, nós somos indivíduos, seres sociais, e todas as relações, todas as instituições perpassam esse conjunto de relações sociais, não é? Creio que isso é importante a gente entender, que ela é multifacético, multilateral, dotado de historicidade, que vai formar esse mundo que nós vivemos, que com a globalização, com a mundialização, com o neoliberalismo, está intrinsecamente interligado, não é? E veja, agora, uma questão recente, a tal da criptomoeda, né? É um negócio complicadíssimo, complexo, mas assim, não tem pátria, não tem lugar, não é? Você tem empresas que são gerenciadas a partir de máquinas, de computadores. Para vocês terem uma ideia disso que eu estou dizendo para vocês, não é? Quer dizer, dos maiores valores empresariais, né? A Amazon, com o desenvolvimento, ela teve que criar um sistema de logística, então ela tem um espaço geográfico definido, não é? Mas e o Facebook? E o Google? Não é? Quer dizer, então vocês percebam que a concentração de riquezas do chamado capital, e aqui deixa eu fazer uma provocação com vocês, o que é capital? Capital é nada e é tudo. O que é o dinheiro? O que é o dinheiro? É papel, não é? Agora, socialmente se atribui a um pedaço de papel que vale R$10. Se atribui agora mais recente um pedaço de papel que vale R$100, que vale R$200, não é? Mas isso é uma criação artificial, tá? Não vou me alongar muito nisso, porque senão a gente vai prolongando, não é? Então a política se manifesta em diferentes e diversas dimensões, e campos de ações, áreas de estudo, e possui diferentes interpretações, que vai do senso comum ao entendimento científico sobre a política e, consequentemente, sobre a política que está aqui no nosso cérebro, sobre a realidade e determina as nossas ações, não é? Consequentemente, esse conjunto de conhecimentos, não é? De senso comum, científicos mais ou menos, determina as nossas ações, não é? E aí eu faria uma pergunta para vocês a nível de provocação, não é? Afinal, a política é o que aparenta ser? É o que a maioria entende que é? É a compreensão que está no cérebro da grande maioria? É como a mídia interpreta e divulga o que é política? Não é? Pegando esse último aqui, que é responsável por uma série de equívocos, não é? A mídia prevalece a visão dominante e a mídia reproduz como se política fosse a atividade exclusiva dos profissionais da política, não é? Então, os profissionais da política, que são chamados políticos, não é? Que têm uma série de mordomias, de regalias e de práticas não condizentes com os interesses que eles dizem representar, não é? Então, veja, há uma série de equívocos. E isso, conforme foi perguntado por uma colega, se não me engano, a Norma, não é? Quer dizer,
espanta a grande maioria da população da atividade política, porque entende que a política é aqueles, os eleitos, os profissionais da política. Não é? Então é preciso que nós contribuamos para superar esses equívocos. Não é? E aqui, já um pouco, segundo o Diogo levantou, né, eu vou colocar aqui alguma provocação para o nosso raciocínio, né, que ele levou a palavra ideal. Né? Eu não coloquei ideal, mas vou incluir aqui. Né? A palavra sempre, a palavra nunca, a palavra ideal. Pergunto vocês, o que significa sempre? O que significa nunca? O que significa ideal? Pensem para vocês verem. São palavras vazias de conteúdo. Nenhum fenômeno do mundo real que vivemos significa sempre. Nós vivemos num processo constante de mudança, de alteração. Querendo ou não, gostando ou não, o hoje não é uma mera repetição do ontem. Dependendo da nossa consciência, o amanhã pode ser diferente. Não é? Nunca. Pega a palavra nunca também, no mesmo sentido. Nunca existiu? Como nunca existiu? Depende do que você está se referindo. Não é? É uma palavra vazia. E aí, respondendo ao que o Diogo levantou, o ideal. O que é o ideal? O que é o regime ideal? Não é? Não existe regime ideal, porque no dia que nós admitirmos que existe o regime ideal, nós vamos compreender que a nossa vida deixa de ser material, que a nossa vida deixa de ser real e vai para o campo do absoluto. Aonde está o campo do absoluto? Depois da vida. Segundo alguns, no paraíso. Quem sabe no paraíso pode existir um paraíso ideal. Né? Cabe aí a pergunta e fica a provocação. Né? Então, fazendo referência aos profissionais da política, eles até que poderiam, veja aqui como é que isso vai levando ao equívoco, né? Os profissionais da política. E aí a gente diz, não, votou, e assim, votou certo, votou errado, que tem também esse equívoco, né? Diria assim, eles poderiam cumprir suas promessas de campanha, eles são traidores e objetivam apenas os seus interesses pessoais, eles não fazem o que deveria ser feito, a responsabilidade das misérias que nós vivemos é dos políticos. Está aí o genocida dizendo que o mundo da política, como se ele estivesse fora disso, né? Teve 28 anos no parlamento, na mamata lá, nas rachadinhas, e agora ele diz que é contra os políticos. Você vê que a incoerência, né? E tem idiota, desculpa a expressão, asno que acredita nisso. Não é? E aí diz o seguinte, se política é a atividade dos profissionais, ela não me interessa, ela é corrupção. Porém, eu tenho vários amigos, e vocês devem ter também, que criticam a corrupção. Mas quando você pergunta, e o que você faria numa situação dessa? Grande parte diz, não, eu aproveitaria e botaria no bolso. Compraria mansão, compraria carro, compraria não sei o quê, não sei o quê. Então é uma dupla imagem, não é? É uma hipocrisia, uma falsidade. Então infelizmente, a nossa vida, o nosso cotidiano, além dos equívocos mentais existentes, intelectuais, não é? Isso traduz o quê? Traduz para essa prática, não é? Essa prática hipócrita, não é? E aqui eu chamaria a atenção de vocês, né, para essas afirmações que eu fiz, que a base do raciocínio dessas afirmações ou dessas perguntas, né, veja, sempre se refere ao deveria ser. O que é o deveria ser? É o devir. Devir é o que não existe, que deve vir.
deveria vir, deveria ser. É o imponderável, é a manifestação de um desejo, não é? É subjetivo, é a visão a partir da subjetividade tentando limitar e impor o mundo real. Isso é a anticiência. Isso é a anticiência. Para procurar desenvolver um pensamento científico, nós temos que superar a subjetividade. Nós temos que buscar entender a realidade como ela é, né? Nesse sentido, a organização estatal, o sistema político, ele expressa os interesses de todos ou ele é excludente, ou ele expressa a divisão de classes? Fica aqui um pouco essa pergunta para a gente ir pensando, não é? Por que a maioria se cala frente a essa minoria ruidosa que sai às ruas fazendo esse exemplo da arminha, não é? Para mim não cabe na minha cabeça, só se o cristianismo que eu estudei, que eu aprendi, está errado, não é? Cristão fazendo arminha, cristão comprar fuzil para poder eliminar o outro, não é? Então nós estamos no mundo do absurdo, não é? Então aí a questão que se coloca para nós na área do ensino e na área da educação, como reverter esse aparente silêncio da maioria? E aí eu pergunto para vocês, é possível isso? Eu, como sou otimista, né, e sendo realista, dependendo do instrumental que nós utilizamos, eu diria que é possível. Talvez não todos, né, mas pelo menos de um grande número, né? E aí, para nós aqui, né, é fundamental, e fica a pergunta para vocês, que ao mesmo tempo é a resposta, qual é a influência da educação, do ensino, da comunicação, da mídia e das redes sociais na mudança desse tipo de mentalidade, na mudança desses equívocos, na mudança dessa visão de senso comum, não é? Só tem uma saída, não é? É o conhecimento. Que, querendo ou não, o conhecimento está nos livros, não é? Por que isso? Porque o livro é o melhor abrigo contra a ignorância. Qualquer livro, não é? Não. Nós temos que saber escolher livro, porque tem livros que produzem e reproduzem lixo também, não é? Mas o livro é o melhor abrigo contra a ignorância, não é? E agora vejamos aqui o que é política, dentro do raciocínio que eu estou desenvolvendo aqui, não é? Predomina atualmente uma visão negativa e pejorativa da política, conforme eu tinha colocado para vocês, que é restringir a política ao campo institucional, ao governo, ao Estado. E ter relação e ser sinônimo de corrupção, de desmando, de autoritarismo, de burocratismo, etc. Essa visão é uma visão do senso comum. Aí eu perguntaria para vocês, ela é precedente? Ela é conservadora? Diria para vocês, em parte, sim. Ela é perigosa, pois leva a grande maioria da população do afastamento da política e fortalece o apoliticismo. Mas, como a vida não é linear, ao mesmo tempo, isso poderá ser um primeiro passo para se tomar consciência, ao conseguirmos romper as bolhas digitais, não é? Esse senso comum, se consegue ser atraído para um campo de conversa, de debate, não é? Rompendo as bolhas digitais, pode ampliar a compreensão de cada um de nós do que é política. Mas para isso é preciso romper as bolhas digitais, que é uma palavra que está na moda hoje, não é? Então cada um tenta manter o seu gado, não é? Dentro da sua bolha digital, não é? Então as asneiras, mentiras e fake news produzem e reproduzem dentro de bolhas digitais semelhantes. É preciso romper isso, não é? Consciente ou não, todos nós somos políticos. Todos.
Não há como fugir ou ficar à margem da política, pois ela não se restringe aos profissionais da política, não se restringe aos políticos profissionais que se beneficiam dessa situação, desta profissão. Como nós somos professores, não é? Tem os políticos profissionais. E claro, por eles estarem relacionados a espaços de poder, eles se beneficiam mais. E desculpa a expressão, né? Nos ferram enquanto professores, nas condições de trabalho, em salário, na falta de instrumental de trabalho, etc, etc. Não é? Então essa visão clássica de política, limitada às questões institucionais, limitada ao Estado, ao poder, ao governo, relações de dominação, autoridade, ideologia, partidos políticos, sindicatos, etc., ao nível institucional, não nega a existência de outros níveis da política. Um autor que vocês devem conhecer bem, não é? Que é o Max Weber, que mantém a visão dele de política em sentido restrito, no sentido institucional. Ele diz: política é a participação no poder ou a luta para influir na distribuição do poder, ou seja, entre estados ou grupos dentro de um estado. O Estado é o poder legal de exercício da violência concentrada para a manutenção da ordem. Não é? Aí veja, eu estou dizendo que essa é uma visão predominante, porém há outras visões. Não é? Mas, na realidade, a política é um espaço contraditório, conflituoso, aberto à expressão de diferentes desejos e interesses individuais, coletivos, que se manifestam e repercutem ao nível do Estado. Veja o que está acontecendo no Brasil hoje. No Brasil hoje, não precisamos ir longe, no Brasil hoje. Não é? É o Estado, os três poderes, mas aquilo que não está ligado ao Estado constitucional, aos três poderes, também se manifestando. Está aí as manifestações do dia 7 de setembro. Então, nós estamos vivendo um momento decisivo do nosso país, daqui até o 7 de setembro, não é? Onde esses elementos contraditórios, não é, se manifestam ao nível de Estado e, consequentemente, como repercussão das contradições existentes na sociedade. Não é? Então, diferenciando-se dessa tradição maquiaveliana, não é? A política nos dias atuais, nós podemos dizer que possui um sentido amplo, as relações políticas, as relações de poder não se restringem ao institucional, supera os limites de influência e os limites impostos pelo Estado. Não é só o que atua sobre nós, não é só o poder estatal e institucional, mas é também exercido por nós. Nós somos sujeitos e objetos do exercício do poder político. Somos sujeitos e objetos do exercício do poder político. Não só pelo poder que temos de 2 em 2 anos ou de 4 em 4 anos ir votar, não é? É muito mais do que isso. Veja as manifestações agora programadas para o dia 7 de setembro. Não é? Vai muito além desse poder estatal e institucional. É a chamada sociedade, a sociedade que alguns chamam de sociedade civil, se manifestando. E é uma manifestação essencialmente política. Não é? E aí eu coloco uma provocação para vocês. Não é? O medo deles, dos detentores do poder, é ver, não é? A gente, os setores pobres, explorados, oprimidos da sociedade, ocupando espaço nas universidades, não nas cadeias, não como força de trabalho submetida aos interesses dos proprietários do capital. Não é? Então isso causa medo. A política no sentido amplo, a ação política consciente causa medo. Causa medo porque não somos mais uma boiada. Nós somos elementos conscientes participando e defendendo nossos interesses, buscando alcançar os nossos objetivos. Né? Agora aqui nós vamos apresentar de forma sintética
que eu creio que vocês leram, quem não leu tem acesso aí, não é? As três principais concepções, que alguns chamam de contratualistas ou justnaturalistas, que configura o Estado moderno existente hoje, ou o Estado existente hoje, que é Thomas Hobbes, que você já deve ter ouvido falar, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, que contribuíram de uma forma maior ou menor, de uma forma ou de outra, para a configuração do Estado moderno enquanto instrumento de manutenção e legitimação da ordem vigente, de uma ordem dividida em classes sociais. Poderíamos aqui acrescentar a legitimação da ordem vigente, da opressão, da exploração de classes, que é exercida através da violência em seus diversos níveis. Não é só a violência chegar e bater, chegar e prender, chegar e assassinar, chegar e torturar. Não é? A violência também em seus diversos níveis, desde a violência simbólica até a violência física. Não é? E aí, claro, que isso aí tem diversas formas desse exercício da violência. Só que o exercício da violência, seja em qualquer nível, ela não sobrevive. Não sobrevive. O espaço de existência e de reprodução dela, mais longo ou menos longo, mas poderíamos dizer é curto. Para isso que esse sistema de instituições de dominação de classe persista e se reproduza, ele tem que buscar adesão e tem que buscar o consenso, ou seja, a concordância dos oprimidos e explorados. Não é? E aqui está a afeição dos três principais contratualistas, Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Né? A grande frase atribuída ao Thomas Hobbes é que o homem é lobo do homem, em guerra de todos contra todos. Essa frase é interessante porque ela pode dizer que ela, numa frase, reduz, sintetiza, não é, a essência de toda a teoria do Hobbes, que é um catatal desse jeito aqui, que ele vai desenvolver, porque ele entra em detalhes, entra para o campo da física, da química, etc. É um grande pensador. Eu não concordo com a teoria do Hobbes, totalmente, mas reconheço que ele é um grande pensador. Talvez um dos últimos grandes pensadores que o processo civilizatório tenha produzido. Né? Posteriormente a ele, eu citaria Karl Marx e Friedrich Engels, né? Mas esse é um dos últimos. Né? Hobbes, na sua obra Leviatã, ele vai desenvolver um raciocínio básico, eu vou colocar de forma muito sintética para vocês aqui. Né? Ele parte do pressuposto que a natureza humana, o homem no seu estado natural, sem nada que o restrinja, que o limita, ele é egoísta, ele busca viver com prazer. Porém, esse homem, no seu estado natural, ele é dotado de razão. Portanto, para assegurar seu direito à vida, ele é livre, porque não há nenhuma amarra, não há leis, não há nada que o impeça. Não é? Ele é livre para fazer tudo o que desejar, apropriar-se do que ele necessita, não é? Inclusive submetendo ou até mesmo eliminando outros homens. Isso faz com que prevaleça um estado de ameaça constante de insegurança. Cada um age enquanto indivíduo na busca da satisfação das suas necessidades, na busca do seu prazer. Né? Então, no estado de natureza, o homem, ao buscar livremente condições para assegurar a sua vida, promove a discórdia, estabelecendo a competição em consequência da busca de posses e do lucro. Estabelece a desconfiança que o leva a buscar segurança e a busca da glória, que é a busca da reputação. E, inevitavelmente, ele, enquanto indivíduo, dotado de razão, buscando satisfazer suas necessidades, ele entra em confronto com outros, que se encontram em situações semelhantes.
Assim é estabelecida a guerra de todos contra todos. Aí você vai pensar assim, bom, todos contra todos, mas pela natureza tem os mais fortes, os mais fracos, os mais inteligentes, os mais hábeis, né? Mas, segundo Hobbes, no estado de natureza prevalece a igualdade, porque o mais forte pode ser abatido por aquele que é mais hábil, aquele que é ardiloso. Então, no estado de natureza, mesmo tendo essas diferenciações individuais e pessoais, não é, prevalece o princípio da igualdade, porque qualquer um pode ser abatido e eliminado a qualquer momento. Então é o que ele diz, estabelece-se uma guerra de todos contra todos. Não é? Então o fundamental a destacar é que os súditos concordam em submeter nessa situação de insegurança, não é? Os súditos concordam em submeter sua vontade à vontade dos representantes detentores da soberania. E a forma de governo derivada é feita por decisão dos contratantes. Ou seja, vendo-se ameaçado, cada um é soberano. A palavra soberania, que às vezes, pelo menos da minha infância e juventude, soberano era rei e rainha, né? Era nobreza. Não. Aqui eles estão dizendo, soberano é detentor de vontade. Eu sou o soberano. Você é soberano, porque você é detentor da sua vontade. O problema que, segundo Hobbes e esses autores, é o que você vai fazer dessa soberania, dessa liberdade que você tem de ir, de agir, de pensar, que está na Constituição brasileira. Não é? Você é o soberano, você decide. Não é? Então, veja, nesse sentido, não é? Esses indivíduos que são soberanos abrem mão da sua soberania. Para o quê? Para buscar criar situações da sua sobrevivência. Não é? E isso é mais do que o consentimento ou concórdia. É uma verdadeira unidade de todos os indivíduos numa só pessoa, realizada por um pacto de cada homem com todos os homens. Eu concedo e transfiro meu direito de governar-me, eu transfiro a minha soberania, não é, a este homem, a outro, não é? Ou a uma assembleia de homens, com a condição de transferires a ela o teu direito, autorizando de maneira semelhante todas as suas ações. Então, a minha soberania para assegurar o meu direito à vida, viver com prazer, viver com segurança, eu transfiro a minha soberania para outros. Que aí está a ideia da configuração do chamado Estado moderno, não é? Que pode ser, no caso aqui alguns autores criticam, né? Que ele é um autor do absolutismo, eu discordo disso, não é? Porque ele é contrário ao absolutismo, ele vai mostrar isso mais na frente, não é? Mas o fato concreto é que eu transfiro a minha liberdade, a minha soberania para outros. Outro que tem que garantir os meus direitos naturais, não é? Tem que me assegurar o direito à vida, à liberdade, etc, etc. Não é? Com a condição de transferência de autorizando a semelhante a autorizar ao outro todas as ações que ele achar que é necessário para garantir a estabilidade e a vida. Pois graças a essa autoridade que lhe é dada por cada indivíduo configurado do Estado, é-lhe conferido o uso de tamanho e poder e força, que o terror é assim inspirado e torna-se capaz de conformar as vontades de todos os súditos no sentido da busca da paz em seu próprio país e da ajuda mútua entre os membros de um determinado país contra os inimigos estrangeiros. Então vocês percebam que há uma certa lógica muito interessante aqui em Hobbes, é que o estado de natureza é o que gera o terror, não é o Estado, porque a função
do pacto que institui e transfere a soberania para outro é garantir o direito à vida. O direito à vida, a vida com prazer. Caso esse que seja detentor da soberania não corresponda às atribuições que lhe foi atribuída, não é? Pode ser destituído. Pode ser destituído. Não é? Então é interessante essa observação do Hobbes, não é? Que o soberano é instituído e desrespeitando os princípios do pacto com relação à maioria dos soberanos que abriram mão da sua soberania, ele pode ser destituído. Não é? Então é muito interessante essa ideia e recomendo a vocês, a Lúcia mandou, é de forma muito sintética, porque o Leviatã é um catatal assim, não é? Eu consegui resumir, acredito, resumir de forma muito sintética em poucas páginas. Não é? Quem tiver interesse está à disposição de vocês. Não é? Informo aqui, aproveitando, que eu criei um canal no YouTube onde há videoaulas sobre esses autores de forma bastante mais detalhada. E pela questão do tempo aqui, as condições que nós temos, eu fiz um resumo. Mas vocês que vão ter acesso a esses slides aqui, podem buscar de forma mais detalhada, mais trabalhada, não é? No YouTube, que está lá essas conferências sobre esses autores e esses pensadores. Esse é o John Locke. Não é? O John Locke é considerado o pai do liberalismo. Não é? Ele é considerado o pai do liberalismo porque ele escreve uma obra chamada Dois Tratados, e é no segundo tratado, onde ele sistematiza, na minha opinião, de forma propagandística, não é, a organização política estatal já existente na Inglaterra. Então, comparando aqui, vocês desculpando aqui a referência, comparando o John Locke com Hobbes, por mais que nós possamos discordar do Hobbes, Hobbes é um grande pensador. E Locke é muito mais, é um pensador também, de grande importância, mas é muito mais um propagandista. E no fundamental, o que Locke faz? Não é? Havia naquele momento histórico um processo de liberdade religiosa, de desvinculação das explicações sobre o mundo, não é? Que vai dar margem ao chamado iluminismo posteriormente, desvincular as explicações do mundo das explicações teológicas e bíblicas. E o que o Locke vai fazer? Ele vai fazer o contrário da tendência que havia. Né? Ele vai divinizar a concepção que ele tem de pacto. Vejamos aqui, por exemplo. Locke, no fundamental, ele é um teórico do individualismo, da meritocracia e da acumulação ilimitada de riquezas. E para justificar isso, ele diz que tudo isso aí é uma dádiva divina. Uma dádiva divina. Então, para Locke, os direitos naturais, o indivíduo, a vida em sociedade, são anteriores ao pacto. Veja, o Hobbes diz que a vida em sociedade, que o Estado é algo artificial, criado para garantir o direito à vida, e só passa a existir depois desse pacto. Já o Locke, baseado na visão bíblica, não é? Ele diz que os direitos naturais do indivíduo à vida em sociedade são anteriores ao pacto. Não vou fazer crítica, cabe a vocês aí pensar sobre esse assunto, tá? A instituição do contrato, a instituição da sociedade civil, política do Estado, é justamente para assegurar os direitos naturais. Direitos naturais que são dádivas divinas. Então, veja, aonde ele não consegue desenvolver o raciocínio para dar uma explicação razoável, ele diz o quê? Que é dádiva divina, ou seja, ele vai para o campo da religião, não é? Ele vai para o campo do cristianismo. E o Locke não é cristão seguidor da Igreja Católica Apostólica Romana.
ele é pertencente a uma das variantes do chamado protestantismo, mais praticamente do anglicanismo, não é? E ele vai dizer, o homem natural, a natureza humana, é pacífico, é ordeiro, é sociável, e no estado de natureza eles são livres, vivem em situação de igualdade, são dotados de razão e possuidor de direitos naturais. Direitos naturais, que são dádivas divinas, são sagrados e invioláveis. Quais são esses direitos? A vida, a liberdade e a propriedade. A propriedade, segundo o Thomas Hobbes, é algo artificial, é resultante do pacto. Não é? Segundo nós vamos ver lá também do Jean-Jacques Rousseau, a propriedade é uma criação artificial. Não é? E aqui, ardilosamente, Locke diz que é uma dádiva, é um atributo divino. Ou seja, o que existe na Terra, toda a realidade objetiva existente, é reprodução, é expressão da vontade divina. Não é? Ou seja, ele pega a Bíblia e transforma ela em teoria política. Não é? Nesse sentido, não há liberdade para autodestruição, para destruir o próximo ou atentar contra os direitos naturais, porque são dádivas divinas. O absolutismo, e Locke pertence a uma corrente que estava lutando e destruindo o absolutismo na Inglaterra, né? O absolutismo, ou permitir ao monarca legislar em causa própria, agride os direitos naturais e constitui-se em uma agressão à vida, à liberdade, à propriedade e à igualdade. A igualdade, ou seja, isto entre os proprietários, porque na visão de Locke, ele exclui uma parcela significativa da sociedade. Quando ele fala aqui de homem, ele está pensando em proprietários, Proprietário da casa, da roupa, não. Propriedade de riquezas. Nesse sentido, todos estão obrigados a respeitar a lei da natureza. Sendo dádiva divina, não é permitido agredi-la. Os homens, no estado de natureza, se encontram em estado de perfeita liberdade e igualdade, nenhum tendo mais do que o outro, sem submissão ou sujeição, dispondo de sua propriedade. Aí, Diogo, diria para você, estaria aqui a sociedade ideal, né? Estaria aqui a sociedade ideal, segundo Locke, né? Mas, infelizmente, é impossível essa sociedade ideal persistir, né? É impossível ela persistir, né? Então, desta forma, pela revelação, anunciação divina, Locke conclui que a propriedade não é só um direito, mas é uma obrigação divina. Veja aí as correntes que vivem pedindo dízimo agora, né? Está nessa origem aqui, né? Não vou entrar mais em detalhe, mas vocês podem perceber que há uma relação mais ou menos direta. Se Deus mandou o homem ganhar o pão com seu próprio trabalho, estava obrigando-o, de fato, a apropriar-se do fruto de tal trabalho, porque seria absurdo que o obrigasse a trabalhar para morrer de fome. Um raciocínio aparentemente lógico, né? Mas utilizando uma palavra mais sofisticada, né? Um raciocínio capcioso, né? Vamos trabalhar aqui no que é de hoje, né? Um raciocínio de fake news, né? Se a propriedade era instituída pelo trabalho, este, por sua vez, impunha limitações à propriedade. Se é produto do trabalho e a pessoa vai consumir o produto do seu trabalho, não tem como ele acumular, não é? Não tem, ele pode viver melhor ou um pouco ou mais, mas não tem como ele acumular, não é? E aí ele vai dizer, inicialmente, quando todo mundo era como a América, lá o que nós chamamos de tribos indígenas na América,
o limite da propriedade era fixado pela capacidade de trabalho do ser humano, né? Vocês percebam aqui como é que ele vai construindo essa relação da propriedade com o trabalho, né? Mas aí, como não tem como explicar o acúmulo, a faustosidade da nobreza, das classes dominantes, da burguesia nascente acumulando fortunas incalculáveis, o que ele vai encontrar aqui como explicação disso? Ele vai dizer que após o aparecimento do dinheiro no sentido amplo, tudo aquilo que pode ser comercializado, não é? Alterou essa situação, possibilitando a troca de coisas úteis, mais perecíveis, por algo duradouro, ou seja, ouro e prata, convencionalmente aceitos pelos homens. Com o dinheiro surgiu o comércio e também uma nova forma de aquisição da propriedade, que além do trabalho, poderia ser adquirida pela compra. O uso da moeda levou finalmente à concentração da riqueza e à distribuição desigual dos bens entre os homens. Este foi, para Locke, o processo que determinou a passagem da propriedade limitada, baseada no trabalho, à propriedade ilimitada, fundada na acumulação, possibilitada pelo advento do dinheiro e, consequentemente, aqui, do desenvolvimento do comércio, pela formação do mercado mundial. Formação do mercado mundial, que todos vocês sabem, é nada mais, nada menos do que a expansão da economia, a expansão europeia, não é? Promovendo saques e roubos, assassinatos e genocídios em outras partes do mundo, não é? Digamos nós aqui da América Latina, não é isso? Não é? Então veja, nesse sentido, não é? Isso, a violência, o roubo, o saque, a acumulação, não afeta os princípios do pacto. Em suma, a propriedade, independente de sua quantidade, de possuí-la ou não, é uma atribuição divina. E não é por acaso, é até irônico, né, que os europeus, quando saíam para praticar o genocídio em outras partes do mundo, e principalmente na América e na Ásia, e posteriormente na África, né, suas armas eram benzidas pelos curas, algumas até pelo Papa, não é? Porque é uma dádiva divina destruir os inferiores, destruir os não civilizados, destruir os ímpios e apropriar-se das riquezas e do produto do trabalho desses não humanos, não civilizados, não é? Tem uma série de outros elementos. Vocês sabem, por exemplo, quando o índio foi admitido que teve alma? Vocês sabem quando a igreja admitiu que os negros tinham alma? Fica aí a pergunta para vocês pesquisarem, que são curiosidades interessantes, não é? Aqui, voltando à propaganda, informando para vocês, quem tiver interesse pode pesquisar lá. E aqui vem o famoso, não é? Eu gosto muito desse personagem. Eu discordo de grande parte do que ele escreve, não é? Mas ele é fenomenal. É um dos grandes pensadores que, para vocês que estão aí no ensino que nós chamamos educação, não é? Rousseau é considerado, com a sua obra O Emílio, um dos fundadores da educação moderna, não é? E veja aqui, que também é uma síntese da teoria dele, não é? O que ele diz? Uma sociedade só será democrática quando ninguém for tão rico que possa comprar alguém, e ninguém seja tão pobre que tenha de vender-se para alguém, para sobreviver, não é? E é muito interessante o Rousseau. E aí eu faço um alerta para vocês, eu acho que sugeriria vocês ler Rousseau, não é? Não só essas obras de caráter político, outras obras também, mas tem duas obras ligadas ao pacto. Origem e Fundamento da Desigualdade entre os Homens, que é uma obra brilhante, brilhante. Ele faz uma crítica arrasadora ao absolutismo
e, consequentemente, se for transferir para hoje, arrasadora à sociedade e do contrato social. Né? Vejamos Rousseau. E aí eu coloquei a radicalidade da soberania popular. Né? E isso tem sentido, eu vou explicar para vocês por quê. Né? Como a vida social e razão estão intimamente correlacionadas, antes daquela, para Rousseau, o homem é incapaz de observar a recta ratio. Esta somente vem a tornar-se guia do comportamento humano depois de desenvolvida a sociabilidade. E a vida social, que com seus grilhões, olha aqui, ó, a vida social com seus grilhões disciplina o espírito libertário do homem e nele suscita a noção de lei. A lei civil é anterior à lei natural na mente humana e é através daquela que o homem chegará a ser capaz de compreender esta. Assim, essas noções de justo e injusto não estão presentes no estado de natureza. E os filósofos que as atribuem ao homem natural se equivocam. Excluída a razão, a lei natural não pode ser o fundamento da sociedade. E a origem atribuída a esta, bem como o fundamento em que se apoia a tradição dos pensadores, tratam da questão agasalham um erro, um grande equívoco. O direito natural é desconhecido do homem que não dispõe do uso da razão. Aqui eu faria uma pausa para vocês. Primeiro, Rousseau é mais ou menos contemporâneo do iluminismo. Mas ele não é um iluminista. Por que ele não é um iluminista? Porque os iluministas partiam do pressuposto de que a razão é inata. Para Rousseau, que era um grande estudioso, que conhecia obras de antropologia, que conhecia as experiências de antropologia, ele diz que o homem no seu estado natural é um animal humano, ele não é dotado de razão. Não é? Portanto, alguns dizem, para Rousseau, o homem natural é bom. É bom. Eu já li isso várias vezes, e cada vez que eu leio isso, me dá um chimelique danado. Porque para Rousseau, o homem natural não é bom nem mal. Ele é um animal. Um animal que, diferenciando dos outros, é um animal humano. Ele não sendo dotado de razão, não tem como ele ser bom ou mal, não tem como ele fazer julgamento. Não é? E aqui ele é muito contundente. Ele é muito contundente nisso. A partir desse pressuposto, não é? Vamos desenvolvendo aqui para vocês compreenderem, né? O homem vivendo neste estado natural teve de confrontar-se com dificuldades e aprendeu a superá-las. Construiu choupanas e, diferenciando-se do estado animal, do estado de natureza, buscando sua sobrevivência, ele passa a vida em sociedade, a viver em sociedade. Forma a família, passa a diferenciar a ação dos dois sexos, que coabitando em uma habitação comum surgem os primeiros progressos do coração, que originam o surgimento do amor conjugal e do amor paterno. Não é? Tem algumas aí que fazem uma crítica feroz ao Rousseau pela questão de como é que ele trata a mulher, não é? Ou a fêmea, né? Nesse sentido aqui. Né? Ele diz, cada família se tornou uma pequena sociedade ainda mais unida, por serem a afeição recíproca e a liberdade seus únicos laços. Veja a família que vocês pertencem, não é? Vocês amam sua mãe? Ama seu pai? Ama seus irmãos? Então está aí o primeiro elemento de solidez, de consolidação da vida social, né? Segundo Rousseau. Né? E foi então que se estabeleceu a primeira distinção na maneira de viver dos dois sexos, que até então era um só. As mulheres tornam-se mais sedentárias
e acostumou-se a cuidar da cabana e dos filhos, enquanto os homens iam buscar subsistência comum. Não é? Aí é um grande debate que tem sobre isso, né, que eu acho que há uns equívocos, há críticas equivocadas a Rousseau nesse aspecto. Né? Porque quando ele está dizendo aqui da mulher, tem as condições biológicas e da reprodução, da dificuldade de locomoção, etc, etc, etc. É um bom debate, né? Que eu até aconselharia vocês a procurar se informar sobre isso. Né? Assim, vivendo em sociedade, o homem passa a ser dotado de razão. Veja, é a vida social que leva o homem a desenvolver a razão. Então ele torna-se um animal racional, um animal pensante, ou seja, segundo Rousseau, transforma-se no animal depravado. Transforma-se no animal depravado. Isso porque a reflexão que leva às opções, que leva a outras atividades, a outras atitudes, daí eu estava dizendo para vocês da importância do que nós temos aqui no cérebro, né? Porque a reflexão é contrária à natureza. O homem expandiu-se e suas dificuldades de sobrevivência multiplicaram-se ao mesmo tempo, tornou-se superior aos demais animais. O homem diferencia dos outros animais. Essa antropologia está provando isso, não é? A antropologia moderna, não é? Associou-se, isso faz com que ele se associe a outros, formam grupos de caçadores e tribos de pastores. E isso está registrado aí na história, não é? Que é inquestionável isso que ele está dizendo aqui. Porém, ele sendo dotado de razão, passando a ser dotado de razão, vai surgir o quê? A inveja, a cobiça, a vaidade, a discórdia. Não é? Então, portanto, a vida social que leva o homem à razão, ela é contrária e é uma negação da natureza, pois impõe a servidão social. Esse que era livre no seu estado de natureza, na vida em sociedade, sendo dotado de razão. Não é? Nessas relações onde surge a inveja, a cobiça, a vaidade, a discórdia, a violência, não é? Isso impõe o quê? Impõe uma servidão social. Não é? Porém, veja, a descoberta do ferro permite ao homem dedicar-se à agricultura, inicialmente de forma coletiva. Está lá os estudos históricos e antropológicos provando isso. Né? Mas quando o homem cerca uma determinada quantidade de terra e diz, isto é meu, e encontra pessoas crédulas, ingênuas, de senso comum, não é? De descelebrados, que acreditam nesse ato de usurpação, surge a propriedade privada individual. Olha o raciocínio como ele está desenvolvendo, baseado nos estudos históricos, nas pesquisas antropológicas existentes naquele momento. Não é? Desta forma, o homem é arrancado do contato com a natureza. Ele é arrancado do seu estado natural. É consumado, assim, o pecado original, que leva à desigualdade, à inveja, à maldade, à concorrência, à guerra. Não é? Veja, isso é artificial, é consequência da vida em sociedade. Portanto, quando ele termina essa origem e fundamento da desigualdade entre os homens, né, que é uma obra brilhante, fica uma questão em aberto. Qual é a questão? É como encontrar uma forma de conciliar liberdade e autoridade, combinar a igualdade e a liberdade naturais com a garantia de sobrevivência e a felicidade, em lugar de destruir a igualdade natural, mas, ao contrário, substituí-la por uma igualdade moral e legítima naquilo que a natureza poderia trazer de desigualdade física entre os homens, que, podendo ser desiguais na força ou no gênio, se tornam iguais por convenção e por direito, que é estabelecido a partir desse contrato social. Então vocês estão percebendo aqui a diferença, Hobbes, Locke e Rousseau, não é? A crítica que Rousseau faz a isso.
Daí a grande importância, tem muitos que não reconhecem, mas a grande importância das obras e do pensamento de Rousseau na história da humanidade. Passa pela Revolução Francesa, pelo período dos jacobinos e chega aos dias de hoje. Não é? Rousseau é um pensador extremamente influente, muito mais do que nós possamos pensar ou imaginar no primeiro momento. Não é? Então veja, o grande problema que ele estava se colocando, continuando, é substituir a igualdade natural por uma igualdade moral, que deve ser assegurada por convenção e direitos, transformando essa igualdade natural em igualdade civil, a ser assegurada através de um contrato social, que expresse uma forma de associação e defenda e proteja com toda a força comum a pessoa e os bens de cada associado, e pela qual cada um, unindo-se a todos, só obedeça, contudo, a si mesmo, permanecendo assim tão livre quanto antes. Né? Você pode dizer assim, isso aqui é um raciocínio sem fundamentação. Na Suíça, em vários momentos, né, se admitiu esse princípio. E na Suíça até hoje tem alguns cantões que obedecem esse princípio aqui das ideias de Rousseau. Não é? Você acha que é absurdo, mas tem cantões que são administrados pela própria população que se reúne anualmente, semestralmente, conforme as necessidades, para debater, discutir e decidir sobre o que seria melhor para o conjunto da população. Então isso não é só uma teoria, isso ainda persiste. Não é? Claro que na Suíça, em alguns cantões, mas persistiu e tentou persistir em alguns momentos. Por exemplo, durante o período dos jacobinos, né, na Revolução Francesa, na Comuna de Paris, esses princípios são retomados. Então não é um simples pensador aleatório, ele influencia e muito o processo civilizatório, influencia a humanidade e continua influenciando até hoje. Não é? A vida política, olha aqui o que ele vai chamar a atenção. A vida política fundamenta-se na soberania popular, pois não é possível a representação, quando muito há a delegação. Veja lá dos políticos profissionais, né? Da transferência da soberania. Ele vai dizer, não, soberano sou eu, não abro mão da minha soberania. Né? Isso porque no governo representativo, os representantes possuem tendências, os políticos profissionais, a usurpar a soberania e passar a agir por si próprios, procurando manter-se indefinitivamente com o poder que lhes foi delegado. E para isso convoca milícias, faz passeatas, propaga a compra de fuzis, faz a cena da arminha. Não é? Para quê? Para defender os seus interesses próprios, para continuar usurpando os direitos e a soberania popular. Não é? Para impedir essa tendência, é conveniente que os representantes sejam substituídos frequentemente por meio do voto, que deve ser a forma de expressão da vontade da maioria, né? Que é o exemplo do cantão na Suíça que eu coloquei para vocês. No fundamental, segundo Rousseau, né, o pensamento de Rousseau, seria uma democracia plebiscitária, que nós poderíamos dizer direta ou semidireta. Ao contrário, seria um Estado e um governo ilegítimo, pois usurpa a vontade popular, como, por exemplo, o governo representativo. Não é? O chamado Estado Democrático de Direito, que está muito propalado no Brasil, é uma contradição. Né? É uma contradição, porque é um sistema representativo. Segundo Rousseau, né, essa representatividade ela é nula. Né? Ou seja, a lei não ratificada pelo povo soberano é nula. E ele ironiza o povo inglês, que ele diz lá, olha, infeliz os povos que de tempos em tempos são chamados para escolher aqueles que vão continuar oprimindo e explorando. Né? Ou seja, as democracias representativas modernas, segundo Rousseau, elas são nulas.
né? Seja as repúblicas, monarquias constitucionais e os fundamentalismos mais graves, né? Porque é baseado na religião, né? Naquilo que eu tinha dito. O que é a religião? É o devir. E as pessoas se matam, morrem para viver, entre aspas, depois da vida, para viver na morte, não é? Então, repetindo aqui o que Rousseau diz, toda e qualquer decisão, toda e qualquer lei não ratificada pelo povo soberano, ela é nula, não é? Ou seja, o Estado democrático de direito, segundo Rousseau, ele é carente de legitimidade, porque eu, como soberano, não sou consultado, não voto nas leis, não participo. Isso é tão sério, que vários países, agora com o advento de internet, de consulta, estão fazendo as consultas populares, as audiências na Câmara, no Senado, né? Que é uma tentativa de reduzir esse espaço autoritário e monocrático que o Estado representa. Isso é influência de quem? Essa influência nascente do pensamento de Jean-Jacques Rousseau. Está aqui novamente a propaganda para vocês, quem tiver interesse, né? Então vamos ver aqui a caracterização do Estado burguês. Aqui é importante destacar, né, que esse conjunto de instituições que concentra o poder político, que nós chamamos de Estado, é uma organização política fundada e baseada na exploração e opressão de classes, que é voltada para a manutenção, legitimação e reprodução da ordem existente. Possui um caráter conservador, porém, como instituição social, traz e manifesta-se em si um conjunto de contradições. O novo e o velho, a essência, a aparência, conteúdo e forma. Não é? Aqui eu gostaria de reafirmar para vocês, dado o tempo que nós temos, não é? O Estado, por ser todo esse instrumental, legal, institucional, de exercício da violência, de manutenção da opressão, da exploração, ele não é destituído das influências e das contradições sociais. Um exemplo evidente disso, olhe o que está ocorrendo no Brasil hoje. Olha o que está ocorrendo no Brasil hoje. Ameaça de golpe, não é? Tem tanta força assim, por que já não deu esse golpe? Manifestações populares. É possível que esse genocida mor, que comanda esse grupo de descelebrados, não chegue nem ao primeiro turno, se ele não for destituído antes ou for conduzido com a camisa de força a um sanatório, porque o que ele propõe só é possível entender no campo da loucura, da fora de razão, não é? Então, se nós formos observar todo esse conjunto aqui de elementos que compõem o Estado, mesmo sendo voltado para dominação, opressão, exploração, manutenção da ordem, ele não existe independente das contradições sociais existentes, ou seja, independente das contradições entre as diversas frações e facções da burguesia, né? Banqueiros, industriais, agronegócio, comerciantes, etc., que têm seus interesses a defender, não é? E para buscar o consenso, ele tem que fazer concessões. Daí a dificuldade, por exemplo, de mudar a legislação trabalhista, a dificuldade que tem de liquidar e eliminar os direitos que os funcionários públicos, os trabalhadores dos serviços públicos têm, não é? Então, veja, não é uma coisa tão simples, não é? E aqui eu destaco que, como referência, o materialismo dialético, com suas leis, as suas categorias, é, no fundamental, o que de melhor nos permite compreender as contradições das classes e da luta de classes. E os grandes teóricos sistematizadores iniciais disso são dois, Karl Marx e Friedrich Engels, né? Que são esses dois aí, o Karl Marx
e Frederick Engels. Né? Meu neto até observando aqui, falou assim, uai, vovô, o senhor parece com esse homem. Eu morri de rir, né? Mas não só a aparência, né, da barba, né, e do cabelo. Né? Ao iniciar a abordagem do Estado, é importante diferenciar aqui o conteúdo que diz respeito ao conteúdo de classe, ao Estado, se ele está conjunto de instituições sob a um regime escravista, um regime feudal, um regime burguês ou um regime socialista. Da forma. O Estado, o conteúdo, ele é mais constante. Ele é mais constante, porque diz respeito às classes, que são as classes dominantes. A forma depende da correlação de forças, da cultura política, etc. Das formas político-administrativas assumidas pelo Estado, expressando o conteúdo de classe do Estado e de suas contradições. Né? Então aí eu volto a reafirmar para vocês. O Estado não é algo que está acima, que paira acima das contradições sociais. Ele é uma instituição que sofre também, mais ou menos diretamente, os reflexos das lutas e das contradições sociais existentes. Nesse exato momento, se vocês abrem os jornais, está lá, setores do agronegócio, não apoia mais não sei quem. A Febraban, o sistema bancário não apoia, ou seja, aquele bloco no poder que elegeu esse genocida já está se distanciando. Por que isso? Ele defende os interesses desses setores, ele defende o processo de acumulação. É porque é tão violento, tão agressivo, que ele impede a busca da adesão e do consenso. E a adesão e o consenso é fundamental, é vital para a existência e reprodução do Estado burguês. Sem o qual é o caminho? É a destruição do Estado burguês e a revolução. Né? No que diz respeito a esses dois conceitos, soma-se outro que produz também muita confusão, que estabelece a identidade, é comum isso, uma identidade entre Estado e governo. Então vamos ver aqui o que significa cada um. Né? Na definição usual, o Estado, do latim é status, modo de estar, situação, condição, como eu já tinha colocado para vocês. Né? Segundo o dicionário Assis, eu posso mandar para vocês o dicionário de política, né? Ele já parte da compreensão que o Estado data do século XIII. Isso na minha opinião, pelos estudos que eu tenho, é um equívoco do Assis. Né? Mas ele está dizendo aqui, designa o conjunto de instituições que formam o governo, as forças armadas, o funcionalismo público, etc., que controlam e administram uma nação, um país soberano, com estrutura própria e politicamente organizada. A organização política, social e juridicamente ocupa um território definido. Normalmente, onde a lei máxima é uma Constituição escrita e dirigida por um governo que possui soberania reconhecida tanto interna como externamente. Ou seja uma democracia, uma ditadura, uma tirania, etc, etc. Só que essa afirmação aqui, né, nós podemos questionar e analisar ela melhor, né, num determinado espaço geográfico. Hoje, com a mundialização, com o neoliberalismo, né, as fronteiras estão extremamente diluídas. Né, estão extremamente diluídas. Né? E aí é só a gente observar a realidade. Né? O Estado é responsável pela organização e pelo controle social, pois detém, aí eu volto aqui ao Max Weber, que é muito conhecido de vocês, o monopólio da violência legítima e legal, ou seja, da coerção e repressão, do controle, do exercício da violência. Não é? Então, cria-se artificialmente esse conjunto de instituições que chamamos de Estados, aonde, pela correlação de forças de classes existentes, atribui a essas instituições esse poder de coerção, de repressão e de controle. Contra
os interesses da grande maioria da população, ou seja, é a manutenção da ordem, né? Já o governo é a organização, a autoridade que governa a humanidade política temporariamente. O Estado é mais constante. O governo é temporal, né? Aqui, no caso do Brasil, de 4 em 4 anos podemos mudar o governo, né? Governo é o poder de comandar a sociedade política e o corpo governante, que é um conjunto de funcionários, que exerce a autoridade. O governo é usualmente utilizado para designar instâncias máximas da administração executiva, geralmente reconhecida como a liderança de um Estado ou de uma nação. Os Estados, que é o mais constante, que possui tamanhos diferenciados, podem ter vários níveis de governo, conforme a organização política de cada país, como no caso aqui do Brasil, não é? É o município, o Estado e a nação, não é? E aí nós poderíamos dizer, eu queria fazer algumas considerações aqui, esse termo Estado Democrático de Direito é uma definição contraditória. Primeiro, Estado é algo mais constante, é o conjunto de instituições. Democrático é regime político, não é? Direito é aquilo que nós devemos ter por atribuir a soberania a esse conjunto de instituições que corporificam em leis, não é? Então, esse termo aqui, muito falado, ele é um conceito extremamente contraditório e anticientífico. Ele é muito utilizado do ponto de vista da argumentação política, mas não tem nenhuma fundamentação científica. Professor Silvio, eu queria só pedir licença aqui aos alunos para a gente poder conversar sobre o encaminhamento para a finalização, né? O meu grande desafio aqui é que eu não consigo limitar, dado essa complexidade, como vocês estão percebendo, a uma aula mesmo que seja com esse tempo aí, né? E que me foi usurpado um tempo inicial, né? E a queda também da internet, né? Mas, dependendo do que vocês decidirem, eu me coloco à disposição de vocês. E esse slide vai estar também à disposição para que vocês, quem quiser rever, detalhar, aprofundar, ele vai estar à disposição de vocês. Te passa para lá, ou, né? Eu diria assim que Quer que continue? eu poderia, porque agora eu vou entrar na análise, na crítica científica do Estado, não é? E vou entrar aqui na questão de classes sociais, que não estava previsto inicialmente, não é? Que é fundamental para a gente entender esses idas e vindas da situação política existente no Brasil hoje, inclusive no mundo, não é? E eu acho muito difícil a gente fazer uma síntese, não é? De tudo isso, não é? Então eu me colocaria à disposição, caso vocês encontrem algumas condições, tenham interesse, da gente continuar essa aula posteriormente. Outra alternativa, vamos dizer assim, que não seria talvez a melhor, não é? Eu vou colocar esse slide à disposição de vocês e vocês, pelo slide, pela bibliografia indicada, vocês poderiam aprofundar e acompanhar. Aí fica a critério de vocês. Bom, eu estou pedindo aqui, várias pessoas estão manifestando para que você continue. Isso, obrigada. Se você quiser dar tchau, passa para lá. Tchau, foi um prazer imenso estar com vocês. É uma grande dificuldade, quer dizer, é uma grande dificuldade que se tem de tratar de um tema, quer dizer, se fosse tratar do Estado na visão institucional, é mais simples, é a aplicação do mecanicismo simples, não é? Mas eu estou tentando aqui desenvolver um esforço para que vocês possam entender de uma forma ampla o que é Estado, o que é política na nossa vida cotidiana, não é? E eu volto aqui a reafirmar com vocês, não é, a importância de incorporar na vida de vocês, não é, dois conceitos, multilateral e multifacético. A vida de vocês perpassa, a nossa vida perpassa por esses dois conceitos.
São dois conceitos que são dotados de historicidade e compõem a totalidade de relações nas quais nós estamos inseridos. E isso principalmente no mundo globalizado, mundializado, não é? Onde toda e qualquer ação que vamos desenvolver está associada internacionalmente. Não é? Então, o esforço meu aqui é no sentido de chamar a atenção de vocês para além daquela visão tradicional, institucional, que eu considero que tem os aspectos positivos, mas ela é muito limitada. Não é? E eu me coloco à disposição de vocês e peço desculpa pelo tempo que eu ocupei aqui de vocês e espero que na próxima a gente possa detalhar e, inclusive, entender melhor o momento político atual que nós estamos vivenciando.